qual é o instrumento do valor? Então, o instrumento do valor, quem responde isso aqui? Quando fala assim, instrumento do valor, o que vem na cabeça de vocês? Quem cria o valor, ou como a gente cria o valor? Como a gente cria o valor? Legal. O que mais? Essa é difícil, né? Porque um Como a gente instrumento... percebe o valor que a gente gera para o Como a gente cliente. percebe o valor que a gente gera, certo? Vamos trabalhar na definição aqui. O valor, o instrumento do valor é a invenção do trabalho, tá? A invenção do trabalho é o instrumento do valor. O trabalho é aquilo que a gente usa para tentar criar valor. Doido, hein? Tentar, não há garantias. É possível trabalhar e não criar valor nenhum. Vide todo despachante do universo. O despachante ele não trabalha, o trabalho dele não é criar valor. O trabalho dele é compensar, né? Você pode fazer, mas tem a ver. Não, calma aí. Então, ele pode criar valor, vou readequar minha fala. O despachante, ele cria valor, mas ele não cria riqueza. Ele cria valor pela percepção das pessoas que acham aquilo valioso. Por quê? Porque perde menos com o despachante do que sem o despachante. Então, a dinâmica toda que envolve burocracias que exige despachante tira a energia da sociedade, empobrece a sociedade, tira a riqueza da sociedade. Mas tem valor. Por quê? Porque melhor perder pouco do que perder muito, certo? Toda essa questão. E o trabalho é uma coisa que foi inventada. Tá? Apenas seres humanos trabalham. Sabiam disso? Que o cachorro não trabalha? Que o gato não trabalha? Todos eles existem, mas não trabalham. Só o ser humano trabalha. Por que o ser humano trabalha? Porque fomos expulsos do Jardim do Éden. Aí você vai assim, what? O que esse cara tá falando, essa maluquice aí? Pois é, faz sentido. Eu gosto muito dessa foto aqui, que é uma pintura, uma gravura do Thomas Cole, de 1828, que o título dela é essa, é a expulsão do Jardim do Éden. E se você olhar essa foto, ela é um quadrado, né? E ela tem aqui um meio do caminho, aqui, uma linha invisível. No meio do caminho, tem esse portal aqui, onde de um lado você tem aqui, no lado esquerdo, tem tudo sombrio, tudo destruído, árvores mortas e tudo mais. Aqui, pequenininho, tem Adão e Eva. Aqui, ó, é o portal do Éden. E aqui você tem um jardim bonitão, com sol, com árvores, né, tudo florido, tudo bacana. Então, o que simboliza isso? Que esse é o ponto super relevante, né? Esse processo da invenção do trabalho se manifesta na nossa existência como seres humanos, como Homo sapiens, no momento em que a gente ganhou consciência. Alguma coisa aconteceu, a gente ganhou consciência, né? E a consciência, ela traz, como o nome diz, uma percepção de nós sobre nós mesmos. Então, essa capacidade que a gente tem de saber que estamos vivos, de se ver, né? Eu estou aqui conseguindo me ver falando com vocês, né? Vocês estão aí se vendo, interagindo comigo na aula. Então, essa capacidade ela amplia a perspectiva do ser humano para além da própria existência. E nesse processo, você passa, ao invés de existir no presente, você passa a existir na vida. E é a manifestação da consciência que cria o entendimento do tempo. E com o tempo, o que acontece com a gente é exatamente isso aqui. Ó. A gente passa a ter motivo para trabalhar. Porque agora a gente sabe que morre, porque agora a gente entende o tempo, que a gente envelhece, que as coisas dão problema, que dá merda, um monte de coisa. E a gente passa a entender agora, ter uma necessidade de sacrificar o presente em prol de um futuro melhor. Que eu não tenho garantias. Veja que a nossa consciência cria a percepção de valor. A nossa consciência cria essa dinâmica que faz com que, eu vou economizar hoje porque amanhã eu posso precisar. Então traz todo esse conceito que a gente começa a criar de prudência e tudo mais, traz a necessidade da gente se juntar, de construir as cidades para ter um ambiente mais seguro, porque a gente tem consciência da nossa fragilidade, né? E aí tem toda uma derivação disso, como a invenção, né, a descoberta da maldade, a descoberta da fragilidade, a descoberta da questão da roupa, que é... Por que a gente usa roupa? É porque a gente é fraco. E a roupa ela foi feita para proteger a gente das intempéries, proteger a gente até... Né, e o problema qual é? Se eu sei a minha fraqueza, eu sei qual é a sua fraqueza. Então, cria mais uma complicação de disputas em cima não da força instantânea, momentânea daquela oportunidade. Disputa em cima da percepção de risco futuro, de você mais forte que eu, se aproximar. Então, tem toda uma confusão que vai estimular a criação do que a gente conhece hoje como civilização, que é algo absolutamente frágil. A gente nasceu nesse universo aqui, a gente reclama disso pra cacete, mas é absolutamente frágil. Tá? Precisa de muito pouco para esse negócio degringolar e a gente voltar para uma distopia maluca. Tá? Então, essa questão, né, você vê que o trabalho não é o que você vai, eu vou trabalhar e arrumei aqui um job. Não é isso. O trabalho é o processo pelo qual você interage com a realidade, tá? Na tentativa de influenciá-la. Né? Você interage com o real na tentativa de influenciar alguma coisa, de mudar o mundo de alguma maneira.
né, de se colocar no mundo através de ação. E aí, com isso, tem todo o efeito disso. E você tenta fazer isso de forma a isso de criar mais oportunidades de amanhã continuar existindo. Então, trabalho é uma coisa muito mais sofisticada do que a gente vê. Isso tem um problema, porque não existe valor intrínseco no trabalho. Você trabalha porque tem que trabalhar, porque você perde menos trabalhando, né? Porque se você não trabalhar, você fica aí à mercê do que acontece à tua volta. E a sua consciência fica te alertando, processando possibilidades e caminhos de dar problema que te prejudica, que te dificulta. Sempre que você tem uma... Vocês já experimentaram isso? Sempre que você tem, assim, essa dificuldade de se concentrar, você começa a perceber que vem alguma coisa na tua cabeça, uma lembrança, uma memória que insiste, porque é o seu corpo dizendo assim, não esquece disso. Esquecer disso é perigoso. E aí você não consegue se concentrar, porque algo fica pulando, um alerta, como se fosse um potencial destrutivo que está à espreita a qualquer momento. E aí, para você, como é que se resolve esse problema? Ou você ataca aquilo que te parece mais importante, ou você registra isso detalhadamente num caderno para você garantir que não vai esquecer, que aquela informação está disponível. E aí você faz o download da informação, né? Você registra aquilo no meio físico e libera esforço cognitivo para se concentrar naquilo que você precisa naquele instante de tempo. Então, todo esse senso de urgência, todas essas dinâmicas têm a ver com essa relação. Do nosso corpo está o tempo inteiro tentando uma única coisa, continuar existindo. É para isso que o cérebro foi desenvolvido, é assim que o nosso corpo se manifesta, é para isso que a gente criou, né, toda essa dinâmica social, né, da humanidade, tudo é em função da gente tentar, né, ter mais chance de continuar existindo. Tá? E isso tem total conexão, né, com a questão da confusão. Qual é a confusão sobre o trabalho? A confusão é trabalho versus emprego, é uma tradicional confusão que a gente tem. Né? Então, o trabalho, como eu falei, é essa intervenção humana no mundo para modificar a realidade. E qual desses dois é remunerado? O trabalho ou o emprego, hein? Quem chuta isso aí? Quem colabora? E aí? É o emprego. É o emprego. Trabalho, você pode ir para a rua, passar o dia dando um murro numa parede, você vai estar trabalhando ali. Se ninguém estiver vendo, se não estiver entregando nada, você não vai ser remunerado. Tudo bem. Então, a remuneração, né, da que a gente está acostumado hoje na nossa vida, é relativa ao emprego. E tem um monte de trabalho altamente produtivo que não tem remuneração. Veja isso, hein? Não tem renda. Tá? Então, eu lembro muito da minha esposa, quando ela estava estudando pedagogia, quando ela decidiu estudar pedagogia, ela tinha participado de um projeto voluntário numa pastoral de alfabetização de adultos e ela conseguiu alfabetizar um conjunto de cerca de 16 senhoras e foi um projeto muito incrível. Ela trabalhou muito. O impacto que ela teve foi enorme. Ela criou, ela resolveu problemas, ela contribuiu para a vida das pessoas. Tem altíssimo valor o que ela fez, mas ela não teve nenhuma renda proveniente. Por quê? Essa é a grande pergunta. E a gente tem que entender essa relação da renda, né? A diferença entre renda e riqueza é a relação de salário com renda. Tá? Então, o salário, que é o que a gente está acostumado, é a renda obtida, é a renda que você obtém por se permitir ser empregado em algo. Então, o emprego que a gente sempre quer, na verdade, é necessariamente algo que te reduz. Né? Te reduz em quê? Te reduz para você ter uma função específica que algo maior precisa que você tenha. Então, o emprego, né, o salário, ele é exatamente a contrapartida dessa abertura de mão, certo? E se manifesta através da renda. Essa palavra é importante, renda. Tá? O salário, uma outra característica dele, por conta das leis do mercado, das coisas que a gente já viu, né, ele é sempre, né, a menor renda que alguém te paga para você fazer o que você faz sem encher o saco. Essa é outra também importante sobre o salário. Tá? O salário também não é pautado pelo valor. O salário está sempre desconectado do valor que você gera. Por quê? O salário ele é função da dinâmica, o desacoplamento, o estar empregado. Como assim? Eu tenho um óculos, eu pego e boto o óculos, eu estou empregando o óculos para que eu veja melhor. A caneta, eu estou empregando a caneta para redigir algo que eu quero. Então, existe naturalmente uma relação instrumental na relação de emprego. Não estou fazendo juízo de valor, dizendo se é bom, se é ruim, não me importa. A minha análise, né, o que eu estou fazendo é uma análise para a gente sofisticar os entendimentos e criar mais termos para conseguir ter uma dança aí e um entendimento diferente, né, ao longo desse curso. O salário, ele vai estar... todo o processo dele é pautado em cima das leis de mercado e não dos princípios de valor gerado, não da percepção de valor daquilo que você faz, do resultado que você faz. Tá? E essa é a grande dificuldade que a gente tem
né, que as pessoas ficam assim, como é que eu consigo um aumento? Como é que eu ganho mais? O que eu faço? Essas dúvidas vêm porque não está claro para a gente que o salário é pautado ali naquela relação de mercado. Se tiver outra pessoa que faz que se emprega da mesma maneira que você, mais barato, existe um diferencial competitivo para essa pessoa, porque ela está reduzindo um custo, porque, né, o salário vai... E o mercado de programação que faz o quê? Ele subiu essa parada. A gente vai discutir um pouco disso. Então, o salário é regulado, né, pela relação da oferta e demanda, aqui que vem o pulo do gato, com a confiança da criação de valor futuro significativo. Olha, mais uma frase difícil. O salário é regulado pela relação, eu vou botar aqui, pela relação da oferta e da demanda. Então, você tem um monte de programador, pessoal tentando entrar e tudo mais, com a confiança da criação de valor futuro significativo. Ou seja, aquele que paga o salário, né, que compra a força de trabalho, ele precisa acreditar na capacidade de fazer um spread nisso, de conseguir empregar essa energia para criar algo mais valioso no futuro, como está acontecendo com o nosso amigo Luan, que tem aí um cliente, né, que está pagando uma grana para eles, na tentativa, né, na confiança de que vai crescer, algo será maior no futuro. Tá? E tem um offset isso aí, tem uma diferença, uma alavancagem nesse processo. Tá? De novo, não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim, não importa isso para cá, não vamos entrar nessa discussão. A discussão é da natureza das coisas para a gente ter as ideias, os conceitos e conseguir investigar mais um pouco disso aí. Existe uma grande diferença sobre a instrumentalização do valor. A renda é diferente da riqueza. A renda é como água que você joga sobre a areia. Isso é frase do meu querido amigo Cláudio Oliver. Renda é como água que você joga sobre a areia. Você joga água na areia, ela some, ela é consumida pelo ambiente. Já a riqueza é como uma pedra que você joga sobre a areia. Então, qual é a interpretação disso? É que renda, ela escoa e some. A renda é consumida. A renda não gera riqueza, tá? Diretamente. A riqueza, por sua vez, ela permanece e contribui para o aumento da sua capacidade de atuar no mundo. A riqueza é durável e a riqueza gera renda. Então, qual é o desafio e a grande oportunidade que a gente tem como programadores? Nós temos uma habilidade altamente demandada no mundo, pouco compreendida pelo mundo, que nos permite criar riqueza, certo? Que a gente cria softwares, cria soluções. A descrição do Luan foi perfeita. Eles estão fazendo um negócio lá que está possibilitando a empresa crescer um monte. Então, essa alavancagem é produção de riqueza. Tá? Só que os salários estão muito desconectados do padrão social, certo? Lembra da regulação do mercado? Que o mercado ele está sempre regulando o preço em função de oferta e demanda. Se eu tenho uma distorção no preço dos salários dos programadores por conta de uma grande capacidade de criação de riqueza, que as pessoas que compreendem a criação de riqueza enxergam e começam a demandar os programadores demais, o salário do programador sobe enquanto a média da sociedade fica baixa. Isso cria um offset. Por isso que eu digo que é uma oportunidade, a gente está vivendo uma oportunidade que eu não sei quanto tempo vai durar. Tá? Essa diferença entre a média salarial populacional e o que o programador consegue ganhar, tá? Porque o mercado, o preço do arroz, o combustível, por mais que as coisas sejam caras, isso é, de novo, também regulado pelo mercado, de acordo com a oferta e com a demanda. E as pessoas vão compensando em alternativas para poder adequar o consumo da sua renda com os recursos que elas precisam. Então, isso dá oportunidade para o programador para acumular renda. E aí tem duas coisas que você pode fazer quando você acumula renda. Você pode consumir a renda com outras coisas, com um gadget novo, por aí vai, ou você pode converter essa renda em um processo de geração de riqueza. Por quê? Porque aumenta. Qual é o desafio? É você fazer isso com intensidade por um longo período de tempo. É isso que é difícil, porque a renda vem de onde? Do salário. O salário sempre te puxa para baixo. Então a gente está no meio de uma fenda temporal no mercado que se manifesta no mercado de tecnologia. E a gente tem que entender isso para aproveitar a oportunidade agora, para a gente se posicionar agora, certo? Isso tem a ver com o que muitos de vocês responderam nos formulários. Problemas de posicionamento estratégico com relação ao valor que você gera ou, principalmente, o que você pode vir a gerar. Tá claro isso aqui? Conseguir conceituar a diferença fundamental entre renda e riqueza? E como é que elas se relacionam? E como é que está na dinâmica da questão do salário, do emprego? E o trabalho fica um pouco solto ali, né? Tá, mas você falou do emprego, tudo bem. A gente escorregou para a questão da renda. E o trabalho? O trabalho empregado é um trabalho que vai entrar na dinâmica do salário e da renda. Agora, o trabalho aplicado na produção de riqueza
é um trabalho que vai tendo um efeito de construção de algo que cada vez tem mais valor. Né? Então, o trabalho aplicado na produção de riqueza, ele vai sendo aplicado em algo que vai tendo mais capacidade de gerar riqueza, e uma das capacidades que a riqueza tem é de gerar renda, certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender que o valor do que a gente faz não está no código. Porque se eu vendo o código, se eu faço o valor ali no código, se tudo que para mim importa está no código, eu estou abrindo mão do acesso e da compreensão sobre a dinâmica exponencial da programação para a criação de riqueza. Eu estou escolhendo não participar desse processo, de alguma maneira. Tá?